criam as secções. Depois o esquadrão vai ter 3 a 5 secções. Portanto, enquanto a secção tem 3 a 5 grupos, isto é o desejável, enfim. E depois, mais tarde, com missões específicas, as colunas. Nós quisemos, e como fizemos, já modernizar a nossa tropa. Começamos a formar unidades orgânicas, que é o esquadrão, depois a coluna, já não era da guerrilha, era então semi-exército. Para enfrentar a expansão do MPLA e dos outros movimentos nesta região, as forças portuguesas serão fortemente reforçadas. A partir de 1970, o número de batalhões duplicou. Passou de 6 para 12, com sede de batalhão e quartel-general na cidade do Luso. O reforço de meios é apenas uma parte da remodelação operada no dispositivo de todo o leste, abrangendo os distritos do Bié, Lunda, Mochico e Cuando-Cubango. A Zona Militar Leste, assim designada, ficará sob a autoridade de um único responsável no Luso. Para ocupar este posto militar e político, o responsável pelo novo conceito estratégico para a guerra na região, o comandante-chefe Costa Gomes, escolhe o general Bettencourt Rodrigues. Para as missões a desempenhar, os portugueses dispõem agora em Angola de efetivos terrestres da ordem dos 20 mil homens, metade dos quais tropas auxiliares nativas e forças de todas as especialidades dos 3 ramos. A Marinha tinha em Angola nos anos 70 uma fragata e cerca de 3 dezenas de lanchas de fiscalização e desembarque. Uma parte da frota prestava serviço no norte da colónia e em Cabinda. A outra estava afeta a esta região do leste. Uma grande extensão territorial habitada por várias etnias, embora com baixa densidade demográfica. Às ordens do comando das forças da Marinha no leste, operavam 3 a 4 destacamentos com lanchas de desembarque pequenas. A missão destas forças consistia especialmente em patrulhar os principais rios permeáveis à circulação dos guerrilheiros. Os rios Coando, Cuito, Zambeze e Lungué-Bungo mereciam especiais atenções por parte do comando das forças de Marinha instalado no Luso. O comando tinha a seu cargo a companhia de fuzileiros e os 2 destacamentos de fuzileiros especiais estacionados na região. Usavam lanchas e botes pneumáticos para patrulhamento e também para operações de assalto e golpes de mão. Bastante rápidos, os botes eram, no entanto, frágeis quando alvejados. Os destacamentos de fuzileiros estavam localizados em posições estratégicas em relação aos rios, o que lhes permitia controlar, nomeadamente, as incursões por essas vias, a partir da fronteira. Com base nos aeródromos de Henrique de Carvalho e do Luso, a Força Aérea atuava conforme as missões com aviões T-6, DO-27, PV-2, Dakota e 6 helicópteros Alouette 3. A capacidade operacional aérea é fortemente reforçada também em 1970, com a chegada de 6 helicópteros SA-330 Puma. Aparelhos bimotores que permitiam voos noturnos e transportavam até 20 homens. Esta nova arma veio resolver as limitações demonstradas pelos Alouette, naquelas que foram as mais importantes ações militares efetuadas no leste. As Operações Siroco, realizadas anualmente entre 1968 e 1972, durante cerca de 3 meses, na época seca. Envolviam todos os meios existentes, a que se juntavam como forças de assalto, tropas especiais e das de Luanda. Normalmente se conseguia juntar 4 companhias de comandos, depois mais 1 ou 2 companhias de paraquedistas, também como reforço ao Siroco, que aconteceu muitas vezes, até depois no leste de Angola passou a haver uma companhia de paraquedistas em permanência. Inicialmente em Ninda e depois no Lewa. As Sirocos, na verdade, conseguiam desorganizar o inimigo numa determinada área, né? Mas desorganizá-lo completamente. As Operações Siroco visavam genericamente frustrar as incursões do MPLA a partir das suas bases na Zâmbia para o interior pela rota Agostinho Neto. Desenrolavam-se desde a fronteira nordeste, nas Lundas, até à fronteira sudeste, no Cuando-Cubango. Mas principalmente nos eixos de penetração dos guerrilheiros de Teixeira de Sousa para o Luso e da Zâmbia para o Luso, seguindo os rios Luena e Lungué-Bungo. Foi nestas paisagens de Angola que ocorreram os principais confrontos e onde o MPLA e as forças portuguesas usaram os seus melhores efetivos e meios.
Com o apoio das tropas de quadrícula, grupos especiais, flechas e fiéis recolhiam informações para a localização de guerrilheiros. As unidades de comandos ou de paraquedistas procediam então ao assalto, lançados pelos helicópteros. Fizemos operações conjuntas, os helicópteros. Os helicópteros faziam o ataque e a seguir eu entrava na zona. Resultado da operação no fim de 20 e não sei quantos dias. Os helicópteros abateram 4 e eu apanhei 20 à mão. Porque imediatamente a seguir ao helicóptero primeiro era denunciado pelo barulho. E, portanto, à aproximação havia dispersão. E depois deles estarem dispersos, eu entrava com os cavalos e apanhava-os. A utilização de cavalos no cenário de guerra do leste, nomeadamente nas operações Siroco, foi uma novidade em termos de luta anti-guerrilha. Uma arma que surpreendeu os combatentes africanos. Vi a capinha um bocado alto e vimos um animal. Eram 2 guardas que viram o animal, depois também vimos assim a distância. Finalmente o animal, pensávamos que era cefo ou palanque, que tipo para caça. Realmente eram cavalos. Começou nas áreas do Lume, não assim? Onde estava o comandante Severino. Ele foi lá surpreendido pela cavalaria e depois deu o relatório ao comando. O velho disse, não, mas esse homem não sei, ele não, você viu bem ou não viu bem? Como que está a falar da cavalaria nesse momento? Cavalaria? Isso não é verdade. Havia coisa como se diz uma rede que vai até a barriga do cavalo, que amarrou o seu cavalo para cima, e o soldado estava debaixo, entre a barriga e a rede, com arma. Então, quando os nossos guerrilheiros acharam que deviam abater o animal, porque precisavam de carne, porque a distância que ainda era grande, e finalmente foram cercados pela cavalaria. Era a cavalaria. Nunca tinham visto cavalos naquela zona. Portanto, para eles, o cavalo era a palanca sem cornos, como eles diziam. Portanto, ao ver os indivíduos, e depois eles faziam aquele ataque à maneira dos cowboys do oeste americano, que eles iam com aqueles chapéus e depois punham-se todos aos gritos e atacavam assim em bloco os cavalos, não é? E aos gritos e aos tiros, aquilo, a primeira coisa que eles faziam era deixar as armas e tentar fugir. O que é de espantoso, primeiro, é o poder de dissuasão que o homem a cavalo tem. Segundo, não precisa de matar porque prende. Porque, na realidade, uma centena de cavalos em linha com o seu dispositivo de marcha taticamente correto, em galope, contra uma posição ou numa perseguição, efetivamente tinha uma força dissuasora tão grande que apanhávamos à mão. Nós nunca chegámos a enfrentar, nós fugíamos da cavalaria. A cavalaria é que nos surpreendia. Quando o guarda dava o sinal que está a vir aí o inimigo, enquanto você mete as tropas, a cavalaria está a chegar. E era uma debandada geral, debandada geral. Nunca houve um combate organizado contra a cavalaria. Pelo menos feito por nós, na quinta região. Era debandada. Com a tropa, digamos, normal, terrestre, eles em corrida conseguiam escapar, ali não conseguiam com os cavalos. Os cavalos conseguiam sempre apanhá-los. É por isso que eles, a partir de finalmente, queriam, era pura e simplesmente debandar. Ficavam completamente desorientados. A fugirem, faziam a atirar com a espingarda virada para trás e ficavam completamente desorientados. E tiveram um sucesso, é claro, também tiveram dificuldades. A cavalaria é mais atuante nas áreas desérticas. E o leste tem a vantagem de ter matas cerradas. É essa a desvantagem que eles tinham. Os cavaleiros corriam risco de caírem. Não podemos dizer que pudesse aplicar a toda a zona mental leste, primeiro que não havia cavalo. Segundo, porque o cavalo come que se farda. É mais caro que a gasolina, não é? Tem uma vantagem, é que o cavalo não pisa minas anticarro, se pisar não acontece nada, não é? Mas também leva um homem só a cavalo, não é? Para se fazer uma emboscada, faz-se uma emboscada num trilho ou numa picada. O cavalo não andava nem no trilho nem na picada. E como não andava no trilho nem na picada, também não estava sujeito a minas. Tinha um certo vantagem. Enquanto que um homem anda 10, 15 quilómetros, o cavalo pode andar por dia 50, 60 quilómetros. Dragões, o grupo de Cavalaria número 1, que em 1966 criou um pelotão a cavalo, tinha sede em Silva Porto e teve depois um destacamento no Munhango, sendo o leste de Angola
o único lugar onde os cavalos atuaram. 2 esquadrões, o que equivale a 2 companhias.